Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma atualização de exopolítica. E o inspetor-geral, meus amigos, o Thomas Morris, lembra dele? Que foi ter uma reunião privada junto com os membros do Congresso, era tão aguardado isso, muito aguardado mesmo. Ele simplesmente ratificou todas as informações do David Quast como legítimas. Então não tem mérito. Em outras palavras, ele está confirmando que todos os relatos do David Quast no Congresso dos Estados Unidos são autênticos. E isto, meus amigos, pode ser sim um divisor de águas no processo de divulgação em andamento nos Estados Unidos. Então, o inspetor-geral da inteligência dos Estados Unidos, o Thomas Morris, simplesmente ratificou todas as informações do David Grush, e isso a portas fechadas. Quem vazou isso foi o Tim Bucker. Ele foi entrevistado, e nessa entrevista ele falou, olha, eu fiquei realmente bastante entusiasmado, é claro que eu não posso dar maiores detalhes sobre as informações que nós recebemos, que estão sob sigilo, mas eu já vou adiantando. O inspetor-geral, ele simplesmente legitimou todas as informações do David Grush como sendo verdadeiras. Então a gente começa a perceber que na inteligência nos Estados Unidos, as agências de inteligência, assim como no Pentágono, existem os chapéus brancos e os chapéus pretos. Por quê? Se o inspetor de inteligência simplesmente confirmou, e veja que ele não é aposentado, ele está na ativa, ele confirmou todas as alegações do David Grush, e ao mesmo tempo, segundo Jeremy Corbell, o David Grush está sofrendo ameaças, isso mostra que nos bastidores dos Estados Unidos, os chapéus pretos e os chapéus brancos estão atuando. Isso é totalmente perceptível. E o JP também deixa entender, que é óbvio, isso já é sabido, que no Serviço Secreto Espacial existem os infiltrados. Então, achar que todas as pessoas que estão próximas do JP são boazinhas, simplesmente é algo inocente. É óbvio que existem muitas pessoas do mal infiltradas, mesmo nas operações que o JP, nas missões especiais que o JP presta ao governo dos Estados Unidos. Então isso é bastante interessante e pertinente também. E vamos falar sobre os seres das sombras. Lembra dos seres das sombras que apareceram no shopping da Flórida recentemente, que teve uma grande repercussão, muitas manchetes, muitos posts com relação a isso. Eles apareceram novamente, só que agora na Índia, na Índia, eles reapareceram. É como eu havia dito para vocês, meus amigos, esse tipo de manifestação sobrenatural, entre aspas, que é uma tecnologia, já existe há muito tempo. Foi denunciado por várias pessoas diferentes, no passado, vários denunciantes, o Preston Ischel foi um deles, e de fato é uma tecnologia onde seres extraterrestres repassaram para seres humanos, onde o ser humano pode ficar na meia fase, ficar entre o físico e o não físico, e eles se manifestam como seres das sombras, então eles ficam no meio termo, nem é físico e nem é espiritual, totalmente espiritual e obviamente que também não é físico. Então eles se assemelham a seres das sombras. Isso existem inúmeros relatos, pesquisas com relação a isso. Então é bastante interessante. Então eu vou cumprimentá-los bem rapidamente e na sequência nós iremos exibir os slides. Aliás, só a atualização do Benjamin Fonfort são quase 80 slides. Deixa eu ver aqui, meus amigos. Então a gente tem uma maratona. Já prevemos então uma maratona pela frente. Muito bem, aqui. Deixa eu ver se eu acho mais pessoas aqui, deixa eu ver, cumprimentá-los bem rapidamente. Aqui a nossa amiga, a Eliane Cerqueira, boa noite, Demis, a minha mãe partiu, que pena, 97 anos, cumpri com a minha missão. De fato, o importante é cumprir com a minha missão também. No início do ano passado, eu também sofri algo semelhante, então eu compreendo você perfeitamente, semelhante não, idêntico, porque eu também perdi a minha mãe. Então, as minhas sinceras condolências para você, Eliana Siqueira. Fantástico aqui. Deixa eu ver mais pessoas também. A Clis Melo, gratidão, a Curiamatê, paz e luz para todos, aqui diretamente do Rio de Janeiro, sempre marcando presença no nosso canal. Aqui também a Lu Alibate, Márcia, boa noite, muito bem, sensacional. Boa noite aqui também, Rafael Silva, boa noite, família de Goiânia. Goiânia é aquele próximo de Caldas Novas, ali na região, muito bem, de Goiás, sensacional. Deixa eu ver aqui, já se a gente pode linkar com a Arca de Goiânia, de Caldas Novas, de Goiás. Aqui o Nuno Vidal, a Curiamatê, que é a nossa palavra de ordem, muito bem. Aqui a Maria Helena Dalpizol, boa noite, Demis, muito boa noite, gratidão, boa noite também aqui a Dilva Silveira, muito bem, já encerrando aqui a parte dos cumprimentos, gratidão.
gratidão infinita a todos vocês que compareceram a mais uma transmissão do nosso canal. Estou vendo aqui o Estérgio também, a Cláudia, muito bem, gratidão, gratidão. Então, sem mais delongas, vamos decolar a nossa espaçonave. Muito bem, vamos lá. Então aqui, meus amigos, como eu havia dito para vocês na introdução desta live, este é mais um novo vídeo de OVNI ser vazado do governo dos Estados Unidos. E foi cedido a Jeremy Corbell e ao George Knapp, que agora tornaram público. Seguem algumas informações. Filmado em terra sobre uma base militar e sobre o mar, em câmera térmica, no Iraque, em 2018, por militares dos Estados Unidos. Como vocês podem perceber, é um UFO bastante peculiar, porque tem forma de água viva. Rotulado como fenômeno não identificado pela inteligência dos Estados Unidos, e foi apelidado de água viva, porque a semelhança é muito grande. O sistema de filmagem sofreu algum tipo de interferência, não conseguiu rastrear o objeto em modo automático. O fenômeno não era visível a olho nu, e nem com óculos de visão noturna. Então não era possível identificar esse objeto a olho nu, nem utilizando óculos especiais. Então foi utilizado um método mais específico, mais sofisticado, para identificar, a câmera térmica, no caso, somente foi rastreado e identificado através de câmera térmica. Mais especificações dessa aparição, parecia carregar brinquedinhos. Interessante, pode ser oriunda do Serviço Secreto Espacial, principalmente se está carregando brinquedinhos. Como a gente sabe, as naves negativas já não se encontram no nosso planeta, mas existem muitas naves e equipamentos sofisticados de tecnologia reversa na mão tanto dos chapéus brancos, como também dos chapéus pretos. Outros países tiveram a transmissão da filmagem dos Estados Unidos cortada imediatamente. Acho que talvez para evitar espionagem ou especulação. Desceu no fundo do mar e por lá permaneceu por 17 minutos. Saiu da água em disparada em um ângulo de 45 graus. O mesmo fenômeno foi visto em instalações nucleares, como a planta de Pantex, onde uma filmagem foi feita em que também desaparece disparando em ângulos de 45 graus. Então não é a primeira vez que foi filmado, foi flagrado aqui, um OVNI com aparência de água viva, ou um WAP, é o novo termo utilizado. Os trechos da filmagem em que o fenômeno desce no mar e depois sai em disparada não foi liberado pelas agências de inteligência. Então, o que nós temos por hora é apenas esta imagem aqui. Não sei se vocês conseguem ver daí. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho. Acho que agora facilitou bastante, creio eu. Como vocês podem perceber, é um OVNI, um UFO, um WAP, com forma de água viva. Bastante interessante. Dando continuidade, aqui, meus amigos, o denunciante e ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, o David Grush, sempre ele, é o protagonista da divulgação das denúncias na atualidade, segue liberando informações sobre OVNIs em uma reunião fechada com investidores, cientistas e outras personalidades. Ele disse que há risco de que outros países possam revelar a verdade sobre o assunto antes dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não se apressar, vai ser atropelado por um país concorrente ao que tange a divulgação. Aqui outro post do Rony Vernetti, ufólogo brasileiro, que esteve no Congresso mexicano, na audiência do Jaime Maussan. O deputado Booker, o Tim Booker, sempre ele, não está otimista de que o inspetor-geral de inteligência irá liberar informações sobre OVNIs aos deputados na próxima reunião de sexta-feira no Congresso dos Estados Unidos. O resultado dessa reunião a gente vai mostrar para vocês. E no resultado dessa reunião com o inspetor-geral de inteligência, que se trata do Thomas Moren, ele simplesmente endossou todas as informações do David Grush, então surpreendeu até mesmo o Tim Booker. Deputado Eric Burson, ansioso pela reunião da próxima sexta-feira para tratar sobre OVNIs com o inspetor-geral de inteligência dos Estados Unidos. Isso aqui é bastante interessante, meus amigos. É nítido, é totalmente perceptível que dentro das agências de inteligência, porque tem pessoas que imaginam assim, todo mundo do Pentágono é do mal. Não, todo mundo que trabalha na NASA é chapéu preto. Não. Isso aqui denota, isso aqui é uma prova cabal que existem agentes infiltrados de ambos os lados em todas as instituições e países. O que acontece é o seguinte, existem alguns países onde a maioria é chapéu branco. Então, como a maioria é chapéu branco, a agenda que prevalece é a agenda da luz. Existem alguns países onde a maioria é chapéu preto, ou pelo menos a maioria ocupa posições-chave, posições realmente vantajosas. Esse país vai simplesmente facilitar a agenda escura. É o caso que está acontecendo nos Estados Unidos na atualidade. Isso não quer dizer, por exemplo, que a Rússia, que está atendendo a agenda da luz, todos sejam bonzinhos. Óbvio que não.
Agentes da luz e agentes das trevas estão em todas as instituições. O que ocorre é que em algumas instituições prevalece mais uma facção do que a outra. Existem, isso é um fato. Agora, isso não significa que não existam agentes de ambos os lados. Muito bem. Rony Vernetti, os deputados enviam a divulgação de informação de OVNIs para o Pentágono através de várias postagens. O que há com o encobrimento de WAP? Aqui o post do deputado Andy Ongles. O que o Pentágono está escondendo? Ainda estou esperando respostas. Muito bem. Aqui, meus amigos, o programa secreto já teria descoberto como rastrear e detectar OVNIs em nossa atmosfera. Aqui eu vou passar para vocês o relatório dessa reunião privada do David Grush com cientistas, personalidades e investidores. Segundo os participantes que postou sua experiência no Reddit, depois de excluir misteriosamente a sua conta, foi uma apresentação privada para cerca de 60 pessoas. Apenas 60 pessoas. Foi um negócio meio VIP. Entre professores, advogados, empresários, alguns cientistas, militares e aposentados, agentes do FBI e outros membros da agência governamentais. O orador não era nada mais, nada menos do que o David Grush. Aqui abaixo está o relatório completo para vocês, meus amigos. Uma pessoa anônima vazou essas informações para nós. Sempre tem alguém que acaba fazendo isso. Abre aspas. O que o Grush disse foi que ele fazia parte de um programa extremamente secreto, e que descobriu como rastrear e encontrar OVNIs. Olha só, o David Grush alegou que participava de um programa secreto onde eles conseguiram desenvolver uma tecnologia onde poderiam rastrear, identificar OVNIs com precisão, mesmo que eles estivessem em um estado furtivo, camuflados, entenderam? Invisíveis, em nossa atmosfera e na órbita próxima da Terra. Algo relacionado a uma frequência que eles podem rastrear, algum tipo de assinatura. Então, alguma assinatura energética, esse equipamento consegue rastrear a frequência do OVNI. É bem interessante. A gente sabe, por exemplo, o Richard Doty desenvolveu algo semelhante para identificar extraterrestres infiltrados dentro do Pentágono e das agências de inteligência, que se tornou muito comum, e isso acabou se tornando um incômodo para essas instituições. Ele mencionou que em um futuro artigo de opinião incluirá muito mais detalhes sobre isso. Ele falou sobre algumas coisas que não havia mencionado antes, no Congresso, nos seus depoimentos, como ser informado sobre um WAP que tínhamos em posse, e cerca de 12 metros de diâmetro. Relativamente, não muito grande, mas também não muito pequeno, tamanho razoável. Mas que em vez, lá dentro, era do tamanho de um campo de futebol. Não, aí é demais. Então, por fora, tinha apenas 12 metros, mas por dentro era gigantesco. Algo semelhante também é relatado pelo Alex Kohler, quando entrou na nave dos Andromedanos, que é totalmente esférica. Então, por fora não parecia tão grande, mas por dentro era um mundo. Era gigantesco. Eles acreditavam que o objeto poderia ser alguma forma de manipular o espaço e o tempo. Ele disse ainda que o objeto usava e gerava energia equivalente a mais de 1 terawatts quando medido, o que é uma quantidade de energia absolutamente ridícula, algo como 1 trilhão de watts. Outra coisa que ele mencionou foi que foi recentemente informado de que uma nação adversária, aqui, olha só a fotinho vazada aqui da palestra do David Grush, ele aparece aqui no fundo, muito bem, que uma nação adversária, quem será essa nação, estava considerando a divulgação completa para ficar à frente dos Estados Unidos, e que ele repassou essa informação ao governo. Então, o David Grush simplesmente afirmou que uma nação concorrente dos Estados Unidos já estava a postos para apresentar uma divulgação completa. Toda a verdade seria exposta, jogada no ventilador. E que os Estados Unidos deveria se apressar para ser a protagonista, para controlar a narrativa. Caso contrário, a outra nação ia tomar a frente. Já estava tomando passagem. Sai da frente e atrás vem gente, como já diz o ditado. Da mesma forma, ele insinuou a retaliação que foi tomada contra ele. Parecia muito assustador, e não foi o único que sofreu retaliação, perseguição. Várias pessoas envolvidas, não apenas em sua investigação, mas também como o trabalho realizado na Força Tarefa UAP, como Jay Stratton, foram ameaçadas. Ele não quis entrar em muitos detalhes sobre o que se trata de uma investigação aberta, mas essas pessoas mostraram claramente que poderiam afetá-lo ou a sua família a qualquer momento. Então ele está sob ameaça, estão ameaçando a família dele. Eu falo, meus amigos, não é fácil ser um denunciante. Quando você é um denunciante, você tem que, de fato, ser uma pessoa muito corajosa e ter nervos de aço, porque a pressão é simplesmente surreal. Ele também afirmou que os Estados Unidos estiveram envolvidos em um número considerável de recuperação de acidentes de OVNIs antes de 1933. Então isso é mais antigo do que a maioria pensava. Ele ressaltou que não ficaríamos surpresos com a aparência das inteligências não humanas. Que se parecem com o tipo ser cinza e não têm certeza de onde vem, embora não descarte a possibilidade de que são extradimensionais. Ou que poderiam muito bem ter alguma relação com outras dimensões, devido à tecnologia altamente avançada que utilizam.
Curiosamente, ele garantiu que não mais de 50 pessoas, isso aqui é bastante interessante, essa última informação dele, não mais de 50 pessoas conhecem a verdade completa sobre esse fenômeno. Mas não ficou claro se ele estava se referindo a 50 pessoas atualmente vivas ou 50 pessoas na história. Eu acredito que são 50 pessoas na atualidade. Então, segundo o David Grush, apenas 50 pessoas no mundo inteiro, segundo ele, sabem a verdade inteira. Porque a maioria tem apenas retalhos dessa verdade. É verdade, meus amigos, apenas meros retalhos. Algum fragmento dessa verdade. A verdade inteira, toda a informação é para um grupo seleto de pessoas. Muito bem. Por isso que, infelizmente, queira ou não, isso acaba dando margem a muita especulação e também a muita desinformação. O general James Dixon foi substituído pelo general Stephen Whiting como chefe do Comando Espacial dos Estados Unidos. Então, o general James Dixon, que era um dos cabeças da divulgação, foi substituído. Esperamos que o general Stephen Whiting seja também um chapéu branco. Como ex-chefe do comando da Space Force, Whiting é plenamente consistente de acordos secretos alcançados pelo Comando Espacial com organizações terrestres, por exemplo, a Federação Galáctica de Mundos, e trabalha com a humanidade da superfície. Whiting assume o comando do Comando Espacial dos Estados Unidos, aqui post do Dr. Michael Salla. Com certeza, meus amigos, a Space Force é um dos braços de ligação, de elo entre a Aliança Terrestre e a Federação Galáctica de Mundos. Então nós acreditamos que esse general, esse novo general, está a par, claro que ele está a par da Federação Galáctica de Mundos, está a par do plano de divulgação, e ele simplesmente vai dar continuidade ao trabalho do James Dixon. Só para complementar essa informação, isso já estava pendente há muito tempo. Então o general James Dixon já era para ter sido substituído há muito tempo, há mais de 4, 5 meses atrás. Isso teve vários percalços no meio do caminho, há nuances, e só agora isto foi concretizado. Bom, isso aqui a gente já falou na última quinta-feira. Muito bem. Isso aqui é a ameaça do David Grush que ele sofreu. Essa parte aqui eu vou pular, tá, meus amigos? Porque senão eu não vou conseguir passar o conteúdo proposto dessa noite. Vamos deixar para terça-feira, tá? Esses posts aqui. E agora eu vou apresentar para vocês a informação do nosso queridíssimo aqui Aviloeb. Aviloeb, que identificou o Muamua em 2017. O Aviloeb, o mesmo Aviloeb, que também resgatou em Papua Nova Guiné esferas metálicas. Ele tem uma nova missão, onde ele espera recolher novos fragmentos mais consistentes para que a sua tese de um objeto interestelar seja ratificada. Por que sacrifiquei minhas férias anuais no altar da ciência? Aqui o artigo do Aviloeb. Porque um objeto espaço interestelar pode levar uma mensagem para a nossa salvação. O Aviloeb não para, tá? Ele trabalha 12, 14 horas por dia, ele acorda às 4 da manhã e só sai do escritório lá para as 11, meia-noite, 1 hora da manhã. A Aviloeb dorme apenas 4, 5 horas por dia, tá, meus amigos? Esta é a vida, essa é a rotina do Aviloeb. E ele simplesmente abdicou de suas férias. Férias, não existe férias. Aliás, eu falo isso por mim também, não existe férias. Não podemos parar um momento. Porque o objeto espaço interestelar pode levar a mensagem para a nossa salvação. Qualquer evidência física de que não estamos sozinhos na nossa vizinhança cósmica faria com que as lutas por territórios terrestres parecessem insanas, pela mesma razão que as rixas familiares cessam quando os vizinhos aparecem na porta. É verdade. Todas as rixas e desavenças familiares simplesmente acabam quando o vizinho acaba aparecendo na sua porta. A próxima expedição científica ao Oceano Pacífico tentará recuperar pedaços maiores do primeiro meteoro interestelar estudado. E se o objeto acabar sendo uma pedra, que assim seja. O Aviloeb está dizendo o seguinte, ele não vai desistir nunca. E continuando, a equipe de Projeto Galileu continuará a procurar outros objetos interestelares, independente de quantas rochas interestelares identificarmos. A primeira mensagem que recuperarmos numa garrafa interestelar poderá inspirar-nos a unir-nos e consertar o nosso mundo. Não devemos cansar até extinguirmos as chamas do tribalismo e do ódio acesas por manifestantes superficiais no convés de nossos navios. A nossa sobrevivência a longo prazo será a manifestação máxima da nossa inteligência coletiva. Aqui, mensagem do Aviloeb, bastante alentador, fantástico aqui, a mensagem do Aviloeb. Desistir jamais, né? Não vamos retroceder mesmo. Muito bem. Aqui, meus amigos, isso aqui é bem interessante, é sobre uma nova lei que vai proteger os pilotos de aviões, de aeronaves, todos os pilotos, caso eles queiram prestar um relatório a respeito de aparição de OVNIs. Então isso aqui vai reforçar ainda mais a lei de proteção à testemunha, que vai alcançar também pilotos comerciais, qualquer tipo, não precisa ser apenas piloto militar, qualquer tipo de piloto poderá agora relatar a sua experiência sem qualquer tipo de retaliação. Isso aqui é sensacional. E tem o documento aqui falando dessa nova lei, com especificações. Isso aqui realmente é extraordinário. E aqui, meus amigos,
Isso aqui realmente merece uma atenção especial, esse post. Hoje, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos recebeu um relatório confidencial do inspetor-geral da comunidade da Intel sobre OVNIs. Que é o caso aqui, é o Thomas More. As principais conclusões, de acordo com Tim Bucket, é que David Grush e as questões sobre OVNIs que levantou são legítimas. 100% legítimas. O relatório prepara o terreno para mais reuniões de supervisão da Câmara sobre a recuperação e engenharia reversa de espaçonaves não humanas. Notícia de última hora. Tim Bucker, aqui, Crash, podcast aqui para vocês. Essa entrevista que ele prestou para um canal do YouTube. Post aqui do Dr. Michael Salla. Meus amigos, isso aqui realmente é inspirador. Isso aqui tem potencial, de fato, de alavancar a divulgação. Porque quando você vê um inspetor-geral da comunidade de inteligência endossando o testemunho do David Grush, isso mostra que nós teremos cenas dos próximos capítulos e que isso vai tomar um novo nível, vai entrar num novo patamar daqui em diante. Então a discussão, a revelação, agora está entrando para um outro nível, porque o David Grush, que estava sendo rechaçado, estava sendo perseguido, estava sendo desacreditado, muitas pessoas fazendo posts tentando denegrir a imagem do David Grush, então uma perseguição aberta à sua pessoa, sem falar também que ele estava sendo ameaçado por agentes escuros. Agora isso de fato pode ser revertido. Isso tem o potencial de ser um divisor de águas no processo de divulgação e as tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia reversa, nós estamos tratando de tecnologias, estamos tratando de medbed, estamos tratando de antigravidade, teletransporte e máquinas replicadoras. É isto. E isto tem realmente muitas implicações importantes. Esta é a dimensão da coisa. Aqui, meus amigos, o Congresso diz que a alegação de OVNIs tem mérito. Tem mérito, ou seja, isso não pode ser rechaçado, não. Após uma reunião secreta com o Comitê de Supervisão da Câmara, o inspetor-geral da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, Thomas More, vários membros do Congresso dizem que agora as alegações do denunciante de OVNIs, David Grush, têm mérito, fecha aspas, informou a Daily Mail. A reunião foi uma continuação das alegações de Grush no ano passado de um programa ilegal de recuperação de OVNIs, que incluía a recuperação de OVNIs, seres alienígenas e uma campanha de retaliação implementada para garantir o sigilo do programa. Grush, o veterano de 14 anos da Força Aérea, disse que conversou com aqueles que serviam no programa e revelou alegações notáveis de alienígenas. Aqui também, em alguns casos, ele fala do passado, desencarnando humanos. Muito bem. Isso aqui também é bastante pertinente, meus amigos, presta atenção. NASA fotografa um objeto estranho saindo do Sol. Novamente. Nassim Haramein, físico renomado, ele trouxe a tese, essa teoria, que o Sol, na verdade, é um imenso portal. Então, naves entram e saem do Sol a todo momento. Isso não é de agora. Existem inúmeros relatos. E isso sempre é precedido por uma emissão de massa coronal. Sempre assim. Tem essa característica. Então, a emissão de massa coronal acaba abrindo um portal aonde naves entram e saem do Sol. E o Sol também é um posto de gasolina intergaláctico. Muitas naves acabam se abastecendo, utilizando a energia do próprio Sol. Sem falar que essas naves também, várias naves, no passado próprio, David Adair, eu preciso trazer essa atualização que é bastante extensa, são 45, 48 slides, aonde o David Adair, terça-feira, acho que eu vou exibir. Espero eu, terça-feira, exibir na íntegra a atualização do David Adair. Ele fala que em 2012 o nosso mundo era para ter sido destruído completamente, era para ter sido o apocalipse final. E ele mostra dados, que é o mais impressionante, porque ele é um cientista. E, de fato, isso foi evitado, foi neutralizado por entidades alienígenas, que nos salvaram em várias ocasiões diferentes do extermínio de um grande flash solar. Um misterioso objeto capturado pela NASA, o fenômeno não é novo. Em março de 2012, uma misteriosa e gigantesca esfera negra conectada ao Sol através de uma série de filamentos escuros, deu a volta ao mundo através das redes sociais. Um OVNI estava sugando a energia do Sol, é o que parece. E, de fato, ele estava se reabastecendo, utilizando a energia do Sol. Espetacular. Tá no cantinho aqui, não sei se vocês conseguem observar. Deixa eu colocar aqui, olha só, meus amigos. Isso foi em 2012, isso aqui é agora, foi recente. Espetacular. Teve uma emissão de massa coronal, né? Isso. Tempestade solar, teve uma imensa tempestade solar, e na sequência, esse OVNI gigantesco do tamanho da Terra foi visto saindo do Sol, como se fosse um portal. Como eu havia dito, o Sol é, de fato, um imenso portal. Não só o Nassim Haramein tem esta tese, essa teoria que ele apresentou formalmente, mas também a mesma opinião do denunciante Bill Tompkins, já falecido. Muito bom. Isso aqui.
Aqui, meus amigos, não vou pular essa notícia aqui de exopolítica. Piloto relata objeto triangular de 30 pés de altura passando por aeronave. Ou seja, um TR-3B, OVNI triangular. Eles estão sendo vistos. Interessante. Antigamente, essa nave ela pode permanecer totalmente furtiva, se ela o desejar, mas, no entanto, eles estão aparecendo. E esses TR-3B, que são naves de origem humana, tecnologia reversa, então é produzida por humanos. A gente sabe pelos relatos do JP quantas e quantas vezes ele menciona os TR-3B, que são em forma de triângulo, são construídos com esse formato. Então, isso aqui, para mim, é o prelúdio da divulgação da antigravidade. Que uma gravação notável do controle de tráfego aéreo, no final do mês passado, recente, mostra o momento em que o piloto perplexo relata que um objeto triangular de 9 metros de altura passou voando por sua aeronave. O estranho incidente ocorreu no dia 20 de dezembro, durante um voo de Pittsburgh para Maryland, nos Estados Unidos. Como pode ser Pittsburgh, né? Pittsburgh e para Maryland. Pode ser ouvido no áudio acima. Então, no áudio, entre o piloto e o pessoal da torre, ele realmente relata o avistamento desse TR-3B. E os seres das sombras voltam novamente. A aldeia indígena, preocupada com avistamentos de entidades sombrias e estranhos distúrbios domésticos. Então, meus amigos, o povo Iquitu do Peru está sendo molestado, só que é um caso diferente. Ali são seres humanos utilizando super traje, como eu mostrei para vocês, tecnologia sofisticada, tecnologia de ponta do Serviço Secreto Espacial. E aqui, a gente sabe do shopping da Flórida, foram identificados seres exatamente análogos a esses seres das sombras das Índias. Presta atenção, mas da Índia, no caso. O pânico tomou conta de uma aldeia na Índia, prestem atenção, pois vários residentes afirmam ter sofrido estranhos distúrbios nas suas casas. E 2 testemunhas afirmam ter visto uma entidade sombria, que alguns acreditam estar por detrás do caos. O estranho caso começou logo após o início do ano novo, quando algo começou a bater em várias casas da comunidade de Cambuk Caps. O fenômeno peculiar rapidamente tomou um rumo perturbador, após um incidente na casa do morador, Halinda Hassim. Abre aspas. Ouvimos um som, lembrou ela, como se algo tivesse caído ou caído fora da casa. Fecha aspas. Quando ela olhou para fora para encontrar a origem do barulho, a proprietária ficou surpresa com o que viu. Prestem atenção. De acordo com Hassim, a espreita fora de sua casa estava o que ela descreveu como uma entidade sombria. Ou seja, como um humanoide, mas uma sombra que se movia, totalmente autônoma. Rastejando pelo chão. Inicialmente pensei que fosse uma ilusão, mas meus olhos estavam me pregando peças. Fecha aspas. Disse ela depois, abre aspas. Depois, quando o vi novamente, ele olhou diretamente para mim. Então essa entidade sombria olhou diretamente nos olhos dela. Levantou-se, correu em direção à estrada principal e desapareceu. Após o encontro enervante, afirma Hassim, sua casa foi alvo de misteriosos fantasmas, incluindo o incidente em que parecia que o ser estava tentando entrar na residência. Sua história foi repetida pela residente Maria Joit, que compartilhou um relato igualmente assustador, e isso está acontecendo nessa aldeia da Índia. Meus amigos, vamos linkar essa informação do que aconteceu bem recentemente. Aqui, figuras escuras como sombras, exatamente foram vistas por várias testemunhas no caso do shopping da Flórida, onde havia ali mais de 40 viaturas da polícia foram acionadas. Mais de 40 viaturas da polícia. A testemunha lembrou-se de ter olhado para trás e visto figuras negras, escuras, que pareciam estar se movendo em sua direção. A mesma descrição. Então se trata, sim, do mesmo fenômeno. Acontecendo nos Estados Unidos, agora está sendo replicado na Índia. Quase entrando e saindo da realidade. No momento em que os tiros começaram a soar. E parece que esses seres queriam chamar a atenção. A grande mídia já começou a falar sobre fogos de artifício em oposição às testemunhas oculares que estavam lá. E aqui continua o artigo. O que você acha que aconteceu? Porque a grande mídia está sincronizando suas histórias, mas parece estar deixando de fora que helicópteros negros também estavam lá. Então, a priori, isso ocorreu por causa de uma briga entre gangues de adolescentes, e depois esses seres sombrios, gigantes, roubaram a cena. Não existe qualquer foto de perto desses seres, apenas registro de um drone a mais de 200 metros de distância. Meus amigos, vamos dar continuidade aqui. Vamos entender o que são esses seres das sombras. Aqui um artigo sobre 10 relatos sobre encontros com pessoas sombra. A Rosemary Allen Giller, Rosemary Allen Giller. A Rosemary investiga fenômenos paranormais dessa natureza há anos. Disse Rosemary que as sombras têm um comportamento comum, se movem rapidamente, rodeando, observando ou permanecem estáticas ao seu lado, causando a maioria das vezes um sentimento de temor ou paralisia. Dentre os vários tipos de pessoas sombras relatados, os mais comuns entre eles são conhecidos como Hooded, tá aqui, ó, Hatman e Hooded Figure. Aqui, figura encapuzada. Hatman, homem de chapéu.
Interessante. Encapuzada. Ou é também encapuzada. Entidades não humanas como demônios ou anjos, ou seriam aliens, formas de vida com base estrutural diferente. Ninguém sabe no que resultaria uma viagem por dimensões extra no espaço. Sabe-se, porém, que se conseguíssemos acessar essas dimensões, isso se elas existissem, poderíamos viajar tanto para pontos distantes do universo, em segundos, como viajar pelo próprio tempo. As pessoas sombras poderiam ser reflexos da passagem dos viajantes por nossa época, um efeito colateral do uso do hiperespaço. Bom, na verdade, todas essas teorias têm meias verdades, ou partes da verdade. Segundo os denunciantes, meus amigos, a realidade, os seres das sombras, eram entidades reptilianas, que eram os Ginzar, seres hiperdimensionais. Ginzar, presta atenção. Ginzar também, que foi relatado pelo Tony Rodrigues, quando foi sequestrado, abduzido, quando era garoto, um desses seres apareceu para ele encapuzado. Os Ginzar podem ficar na meia fase, assim como muitos seres reptilianos, porque os Ginzar são reptilianos. Só que eles têm essa capacidade, eles têm esse poder, essa tecnologia. E eles ensinaram essa tecnologia para os militares e para os humanos. Isso é endossado pelo Preston Nichols e pelo trabalho da doutora Carla Tanner, no livro O Lado Negro do Pumpido. E a função desses seres é programar a mente das pessoas para elas terem um padrão, uma matrix pessoal, criar relacionamentos tóxicos, olha que interessante, e sugar a energia vital das pessoas. Muito provavelmente eles estão utilizando essa mesma tecnologia agora para assustar as pessoas, para tentar plantar uma invasão de falsa bandeira, para denegrir a imagem dos extraterrestres e abrir um precedente para uma invasão, uma narrativa, um precedente para a criação de uma narrativa que os extraterrestres são negativos. Parece que é isso que está sendo construído. Vamos convir aqui, meus amigos. Vamos linkar a informação. Às vezes ela aparece como uma silhueta, presta atenção, de uma pessoa simples, do sexo masculino, mas geralmente sem quaisquer características de gênero. A maioria relata que há um chapéu nesses seres de sombras. Outros que estão encapuzados. Às vezes usam chapéu e às vezes estão encapuzados. Interessante. Testemunhos dizem que são sólidos, em contrapartida, outros dizem que são como fumaça. Alguns são vistos apenas na cintura para cima, outros têm claramente pernas. Ficam na espreita, nos cantos, através das paredes, em armários, ou atrás de aparelhos de televisão, arbustos e edifícios. Às vezes eles simplesmente desaparecem nas trevas, como se entrassem na escuridão. E sim, eles parecem em espelhos. De relato de uma exímio pesquisadora, especialista no assunto. A Rosemary. Exatamente. Aqui está o Ginzar. Essa figura aqui, essa representação, esse é um desenho artístico da Helena Dana, que são seres reptilianos hiperdimensionais. Interessante, meus amigos. Sobre os Ginzar, eu tenho um especial com mais de 80 slides, onde eu vou mostrar evidência da existência desses seres, que eles atuavam aqui, e como eles ensinaram os militares e humanos a utilizarem essa mesma tecnologia. O Preston Nichols, ele fala que os militares negativos conseguem sequestrar o corpo astral da pessoa. Imagine vocês. Abdução astral. Então eles podem abduzir a alma, reprogramar a mente, para pessoas terem um padrão de medo, padrão de perseguição, e principalmente, segundo a doutora Tanner, criar ilusões, paixões que vão destruir a sua vida, o seu casamento, principalmente isso, porque eles visam destruir o casamento e o relacionamento das pessoas. Muito bem. A doutora Tanner, já falecida, que fez um trabalho onde ela entrevistou e fez hipnose em mais de 2.000 pessoas. Esse é o relatório final da sua pesquisa. Uma pesquisadora séria. Só para vocês terem uma noção, meus amigos. Ela, junto com Alex Collier, doutora Tanner, o Alex Collier, foram os pioneiros a falarem sobre os reptilianos. Ginzar, reptilianos encapuzados. Seres, Colônia Caviar. Séries, Colônia Caviar, do Tony Rodrigues. Aí entrou um ser baixinho, presta atenção no trecho do livro do Tony Rodrigues. Aí entrou um ser baixinho, parecido com um réptil, era igual aos que usavam capuz no meu quarto. Aos que usavam capuz no meu quarto. O tecido era uma cor de carvão calcária, ele parecia mais envolvente do que outros dois, e estava disposto a responder as minhas perguntas. Para minha surpresa, ele também fazia rir, com bom humor. Para distrair ele, porque depois, para aceitar melhor a abdução. Muito bem. E eles são bastante persuasivos. Os Ginzar, meus amigos, são descritos como extraterrestres hiperdimensionais, ou interdimensionais, de Sigma Draconis. Me deparei com essa pirâmide à direita, com extraterrestres interdimensionais, no alto da hierarquia. Também me lembro da remoção de Ninurta e Pindar, há um tempo atrás, do topo da pirâmide. Então tem o grupo Quimera, e abaixo vem o quê? Os Ginzar, ou seja, seres interdimensionais extraterrestres. O TLS, meus amigos, que é uma sociedade secreta, depois eu vou dar especificações para vocês, quando eu der essa palestra, diz que eles existem há milhares de anos, e que existem extraterrestres envolvidos em sua organização. Poderia haver uma ligação com os descendentes da facção Enlil,
e que fez esse acordo com os Sicars há milhares de anos, muito provavelmente. Tá aqui. Ginza, ilustração de Helena Danã, seres hiperdimensionais extraterrestres que se manifestam como seres das sombras. Bem interessante. Só para vocês aqui, meus amigos, é uma informação da Helena. Presta atenção. Helena Danã os mencionou novamente em seu terceiro webinar e os descreveu como reptilianos interdimensionais, que estão fortemente envolvidos em rituais de magia negra. Embora também fossem cortados da Terra, presta atenção, eles foram cortados da Terra, eles não estão mais aqui. Eles conseguiram preparar várias pessoas, prestem atenção, para continuar a sua missão. Eles foram daqui, mas eles ensinaram humanos, militares, pessoas do mal, sacerdotisas negras do Vril. Lembra da Maria Orsic? Essas pessoas existem de verdade para continuarem o seu trabalho do mal, que é a colheita do máximo de almas possível, drenando o quê? Suas energias. Meus amigos, isso aqui é de arrepiar, porque ratifica completamente o trabalho da doutora Tanner do livro O Lado Negro do Cupido. Excepcional. E em breve, se vocês gostaram do assunto, eu vou trazer um especial. A gente vai destrinchar esse assunto detalhe por detalhe. Nós vamos comprovar para vocês, tintim por tintim, como esses seres atuavam, como que seres negativos fazem isso. E isto é uma técnica psíquica. Então as pessoas são treinadas para fazer isso, segundo o Preston Nichols no livro Encontro das Pleiades. Sem falar também do livro O Lado Negro do Cupido, da doutora Tanner. Aqui. Em 30 de dezembro, o Dr. Michael Salla esteve com JP, militar da ativa, militar das Forças Especiais dos Estados Unidos, da Aliança Terrestre, para uma pequena atualização. JP recebeu luz verde para compartilhar sua última experiência. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok. Ele conta que está tendo flashbacks do que aconteceu. JP tinha uma consulta marcada para ir visitar o hospital. Uma consulta periódica, de uma base militar em particular. E quando estava dirigindo até lá, viu que estava sendo seguido, mas não se preocupou, pois todos têm que mostrar a sua identidade. Então ele achou um tanto estranho, porque ele estava sendo perseguido no percurso até esta instalação militar para sua consulta. Mas, para sua surpresa, o carro que estava atrás dele, por uns 20 minutos, isso aconteceu no final do ano, tá, meus amigos? Na virada do ano, dia 30, 31, dia 1º. Uns 20 minutos também entrou e continuou seguindo. JP estacionou próximo ao hospital, pegou sua mochila, mas sentiu uma sensação de fazer coisas sem que pedissem, como se não tivesse o controle da mente. A sensação era de tempo passar muito devagar, e ele ficar na mesma posição por um longo tempo. Então, quando o JP começou a subir as escadas do hospital, ele sentiu como se estivesse fazendo isso por dias. Era como se a escada não acabasse mais. Meus amigos, o JP ele foi submetido a um experimento psicológico de loop temporal, no meu parecer, e também que envolve conexão psíquica com os outros militares. Eu acho que é uma espécie de teste, uma preparação para uma próxima missão. Então ele estava sendo preparado, estava sendo condicionado para uma missão especial. Era uma espécie de treinamento. JP chegou ao local e já havia 5 outros soldados lá. JP se lembra que o nome de um deles era Dan, e que perguntou ao JP se ele sabia por que estavam ali. JP respondeu que meio que sabia, mas não sabia se poderia dizer. O que os dois sabiam era que iriam fazer um estudo sobre eles. Algo assim. Eles estavam esperando quando apareceu uma enfermeira, pediu para que todos entrassem na fila e começaram a preencher a papelada, que era como uma avaliação psicológica. Então entraram em um corredor até chegar nos quartos número 1 a 6. O quarto de JP era o de número 6. Todos se sentaram e cada soldado tinha uma enfermeira. As enfermeiras as conectaram com fios diferentes em volta do seu corpo. Em volta dos seus corpos, desculpem. JP perguntou à sua enfermeira que tipo de teste ele faria. E ele respondeu que era um teste de sono. Havia um interfone para falar com todos os soldados. Então eles poderiam se comunicar através desse interfone. E o Instagram do JP é jp.missions, tá, meus amigos? Se vocês quiserem seguir o JP, é bem fácil. É jp.missions, ok? Muito bem. Às 2 horas da manhã, eles ouviram um som alto como uma buzina. JP acordou assustado, pensando o que havia acontecido. Ele sentiu como se estivesse em treinamento básico de novo, pois todos deviam ficar alinhados. O médico parecia mais um fuzileiro naval do que um instrutor do exército. Todos os 6 soldados que estavam lá ouviram as instruções do médico. Eles pegaram suas coisas e foram levados para uma sala, onde havia muitos assentos, como uma sala de espera. Interessante. Eles se sentaram e JP viu que havia outro cara na recepção, e ele tinha dreads, cabelo, aquele cabelo de dreads, Liette? E dizia os soldados, ok, abre aspas, ok, você que está sentado no canto, você falhou, vamos fazer isso de novo. Todos vocês falharam. Então, fica nítido que era uma espécie de teste, uma preparação para algo, ou uma missão especial, muito provavelmente, como vocês vão ver na sequência.
Todos voltaram aos seus quartos, então, às 2 horas da manhã, tudo se repetiu igualzinho. O médico, o cara do dread, tudo igual. Dan disse ao JP que eles haviam acabado de fazer aquilo. Era como um déjà vu. Muito provavelmente fizeram um loop temporal. Vocês já viram aquele filme que a pessoa sempre volta no mesmo dia? Depois ele acorda, ele vai dormir e volta para o mesmo dia. Assim sucessivamente. Eu creio que foi algo análogo. Muito provavelmente estava repetindo o tempo, voltando, uma espécie de loop do tempo. Mas na segunda vez, uma pessoa passou pelo cara atrás do balcão, como os dreads, e disse: não, todo mundo precisa passar, está tudo bem, vamos fazer de novo. Eles voltaram ainda e podiam ver enfermeiras e outras pessoas trabalhando ao redor de JP, viu seres nórdicos. Então haviam seres nórdicos também trabalhando com esses médicos e militares, de aparência nórdica, que estivessem trabalhando ao ar livre. JP olhou para um deles e ele olhou de volta, fazendo contato visual profundo. Então JP se lembrou de seu rosto. Às 2 horas de novo, aconteceu pela terceira vez, JP disse que para ele parecia o mesmo dia. Então aqui fica nítido pelo relato do JP que se trata mesmo de um loop temporal. Isso é quase certeza. Mas poderiam ter sido vários dias. Ele acredita que estavam atrasando o tempo e por estarem no hospital não sabiam o dia e nem a noite. Então eles ficaram totalmente perdidos no tempo, literalmente. Quem sou, onde estou, que horas são, não sabia nada, não tinha noção de tempo, de nada. Tudo que estava acontecendo era estranho. Aconteceu no mesmo modo com Dan, disse a JP. Eles estavam fazendo aquilo pela 4ª vez, meus amigos. E JP só se lembrava da 3ª vez. Então estava repetindo as mesmas cenas, o mesmo cenário várias vezes, como se estivesse rebobinando a fita. É uma forma de teste psicológico. JP enviou uma foto de todos esses eletrodos conectados à sua cabeça. Provavelmente eles vão entrar num local onde o espaço e o tempo trabalham de forma diferente. Uma arca, não sei, estou aqui só supondo. E eles estão sendo preparados para isso, um treinamento. Michael Sauer não devia estar com seu telefone, mas o JP estava se sentindo muito cansado. E deve estar cansado, porque fazer a mesma coisa durante várias e várias vezes, você passa um dia como se estivesse uma semana lá, ou mais. Então todos foram acordados às 3 da manhã. Eles fizeram uma fila e desceram por um grande corredor do hospital até uma rampa. Era como um labirinto. O JP diz que provavelmente desceram 5 andares. Eles estavam de shorts, sem sapatos, estava frio. Eles sentaram numa grande auditório, onde havia outros soldados de diferentes ramos chegando, alguns com roupas normais, outros com shorts, como eles, e alguns com sapatos, outros sem sapatos, e havia uma pessoa com aparência holográfica, falando em um pódio. Presidindo, como se estivesse dando uma palestra. Era holográfico, porque podia se ver através dele, era um tanto transparente. Essa pessoa disse aos soldados, presta atenção, abre aspas, haverá uma grande missão, repetindo, haverá uma grande missão, chegando em 2024, e vejo que isso ocorreu na virada do ano. Não podemos dizer a data específica, mas essa missão em massa, se é uma missão em massa, a gente já deduz que vai ter muitos soldados, né? Muitas pessoas envolvidas. Envolverá também o quê? Diferentes raças de extraterrestres. Seres do interior da Terra, seres da Federação Galáctica de Mundos, talvez, gigantes, quem sabe. Então ele continuou falando sobre uma missão que estava para acontecer. E JP acabou cochilando. Interessante, ele acabou cochilando no meio da palestra. Ele acordou e acabou de volta no quarto, a 1h58. Ele voltou de novo no tempo. E sabia que às 2 horas iria acontecer de novo. Então, sempre às 2 horas da manhã, ele retornava no ponto de partida. Mas não aconteceu nenhum barulho. JP bateu no quarto número 5, que era de Dan, e foi aos quartos, eram conectados por um banheiro, com 2 portas, uma para cada quarto. Os dois conversaram sobre o que estava acontecendo, sobre como dormiram e foram parar em seus quartos. JP disse a Dan, acalme-se, você já passou por isso antes, já passamos por isso antes, então temos que apenas tentar lembrar o que vimos e como voltamos aqui. A enfermeira pareceu que saber o que estava acontecendo, então eles fecharam a porta e foram dormir. No dia seguinte, JP acordou e bateu na porta de Dan, e quando o quarto estava limpo, como se não houvesse ninguém lá, JP perguntou à enfermeira onde estavam 5 outros caras. Ela disse que ele era o único que estava fazendo o teste. Não havia mais ninguém. Isso é para bugar o cérebro. Ele estava vivenciando várias realidades diferentes. Meus amigos, muito provavelmente esse teste é algo bem complexo, porque JP estava vivenciando várias linhas de tempo ao mesmo tempo. Dá para vocês entenderem? Vários cursos diferentes no mesmo lugar. Várias linhas temporais. Muito provavelmente, JP será designado, assim como seres extraterrestres irão trabalhar na linha do tempo, nas várias linhas de tempo possíveis. É como se você tentasse convergir todas as possibilidades para uma única possibilidade. Então é uma forma de você manipular o tempo, pegar todas as linhas, todas as vertentes de tempo possíveis e tornar todas essas vertentes numa única linha de tempo unificada. Isso é algo super complexo. E, por certo, vai envolver muitos militares, muitos seres extraterrestres, e isso tem o potencial, creio eu, de dar, não uma guinada, mas transformar toda a realidade. E isso tem o potencial, sim,
de nos conduzir para um novo mundo, para uma nova realidade em muito pouco tempo. É como se você pudesse dar um salto. Dá para vocês entenderem, meus amigos? Um salto e pular etapas. Então, vários percalços e obstáculos diferentes poderiam ser evitados. Então, esse curso para revelação e divulgação da Terra poderia ser o quê? Acelerado. É como se você estivesse cortando o caminho. É mais ou menos isso. Então, o JP foi ao banheiro, escovar os dentes e decidiu olhar na lata de lixo. Ele viu uma lâmina de barbear e mais alguns papéis que ele sabia que não havia colocado lá. Ele ligou para a enfermeira, que acabou dando uma desculpa bem desfarrapada, bem xixilenta. JP voltou para o balcão, pegou suas coisas e assinou alguns papéis. JP estava saindo do hospital quando se lembrou que havia esquecido sua identificação e uma corrente de ouro. Ele voltou para o quarto, fechou os olhos e foi a última vez que ficou conectado de novo. Quando acordou, ele mandou uma foto para Michael Salla, porque estava confuso e queria registrar isso. Só que essa foto não pode ser divulgada. Então é uma forma de mostrar para o Michael Salla que é tudo verdade mesmo. Né? Até por uma questão de credibilidade. Ele saiu com os olhos bem abertos e disse: isso é uma loucura, estou dando fora daqui, vamos juntos. Então saíram juntos e a enfermeira falou: não, vocês precisam voltar, o teste ainda não acabou. JP respondeu que eles iriam sair e foi embora com Dan. Simplesmente desertaram, não aguentaram mais essa pressão psicológica. Dan saiu com o seu carro, Toyota vermelho, né? E ele foi embora, estava muito chateado. JP saiu também, e eles ligaram algumas vezes, um para o outro, dizendo para voltar, porque ele havia deixado suas placas de identificação. E algum tempo depois, ele as pegou. Mas aconteceu o mesmo cenário. Um total de 5 vezes, como se estivesse tentando provavelmente deixá-los loucos. Imagine, todo esse ciclo de repetitivo voltou novamente. Na volta ao hospital, aquele mesmo veículo estava estacionado e foi atrás de JP, seguindo para ter certeza de onde eles estavam indo. Então o JP ficou meio confuso, se eram os chapéus brancos ou chapéus pretos. Como eu havia dito para vocês, no início da live, chapéus brancos e pretos estão infiltrados em todas as instituições. Todas, sem exceção. JP diz que é provável que alguém esteja querendo desencorajá-lo a continuar. Aliás, nas suas últimas declarações, ele falou algo semelhante. Ele lembra do Nórdico olhando diretamente para ele, mas não viu nenhuma língua vindo dele. Michael Salla pergunta se ele sentiu alguma vibração amigável. Ele disse que era neutro. Talvez estavam muito ocupados, né? Talvez não tinha muito tempo para isso. Muito bem. Ou talvez até, se eles tivessem essa interação, pudesse atrapalhar o experimento. Também é uma possibilidade. O médico era um oficial e a enfermeira tinha um uniforme estranho que parecia do Star Trek. Interessante, né? Mas a última vez que viram a enfermeira, ela usava um uniforme normal. E como eu estava dizendo, meus amigos, eles estavam experimentando múltiplas realidades diferentes. E isso é claro que dá de bugar o cérebro. O cérebro da gente realmente fica... O cérebro não foi feito para isso. Né? Isso aí realmente é uma pressão muito grande. Então aconteceu muitas coisas estranhas, que foram meio confusas para JP. JP disse que provavelmente foi intencional. Ele estivesse tentando fazer algo para colocá-lo sob algum tipo de pressão mental. Claro, é uma pressão, porque você trabalhar em várias linhas temporais não é nada agradável. Óbvio que não é nada agradável. Ele acredita que esse episódio não esteja ligado aos militares, e que nessa missão há alguma mistura de chapéus brancos, chapéus pretos. Ele acredita por causa que ele foi seguido, né? Mas eu acredito que essa operação, meus amigos, simplesmente é uma preparação. Né? Uma preparação para um teste, um treinamento para a sua próxima missão. E o Michael Salla questiona ele, se na missão anterior, né, quando ele teve com o Yusif, que era um nórdico, se a sensação, se a interação foi amistosa, agradável. Ele disse que sim, e que ele se sentiu muito melhor quando ele tomou aquele líquido que ele recebeu na sua última atualização. Essa parte eu vou até adiantar para vocês, né, não preciso ler, porque já foi relatado no canal, na última atualização do JP. Muito bem. O Michael Salla pergunta ao JP se há alguma preocupação sobre os nórdicos e as arcas, se são positivos ou não. O JP acredita que sim. Então a energia deles é positiva, porque tem muitas pessoas que estavam alegando que os nórdicos simplesmente estavam usando os humanos para tomar posse das arcas. Então o JP simplesmente alerta, não. É que é o seguinte, os nórdicos sabem lidar com as arcas. Eles têm uma tecnologia superior. Então eles estão mais habilitados que os humanos. Isso não quer dizer que os humanos da aliança, que os militares não tenham acesso às arcas. Não. O que eles queriam é que a humanidade como um todo, pudesse participar em conjunto. Tanto é que a arca foi levada para águas internacionais, para que houvesse o quê? Uma cooperação mútua. E as pessoas aprendessem a trabalhar juntas. Esta era a verdadeira intenção. Estão entendendo, meus amigos? E é claro, eles estavam na supervisão geral, porque eles são técnicos, eles sabem lidar com as arcas. Não adianta você colocar um cientista comum que não vai conseguir. Tanto é que quando os nórdicos estiveram nas arcas, as arcas tiveram um avanço ao que tange a sua ativação, que antes não acontecia. Por quê? Porque os nórdicos são técnicos. Eles realmente entendem do assunto. Essa parte aqui eu vou adiantar, né? Porque isso aqui eu já resumi para vocês. É que todos devem aprender a trabalhar juntos. Muito bem. Essa parte aqui também é bem interessante.
Aqui. Aqui ele explica sobre os nórdicos, isso aqui que eu já falei, eu resumi para vocês. E ele fala, meus amigos, o JP reafirma que temos que ter cuidado porque a tecnologia está evoluindo e temos um monte de coisas falsas por aí. E há muitas pessoas que são realmente negativas. Ele diz que haverá muitas pessoas que são negativas e querem impedir que tudo isso seja divulgado. E estão tentando o seu melhor para que essa informação não seja divulgada, justificando que não estamos prontos. Haverá mais informações saindo da Lua de Phobos. A Lua de Phobos que tem um monolito ali. Foi identificado até por astronautas. E as pessoas ficarão muito entusiasmadas em 2024 com aquele chamado monolito que está em frangalhos. Haverá muitas informações saindo em 2024 que irão chocar as pessoas, ainda mais sobre viagens interdimensionais. Viagens em outras dimensões, que é a vibração e frequência. E como podemos usar a tecnologia simples para levitar coisas. Tudo isso vai vir à baila nesse ano de 2024, segundo o JP. Isso será uma virada de jogo nas coisas que encontramos nas arcas, no espaço e em diferentes partes do nosso sistema solar. O Instagram do JP é jp.missions, tá? Em inglês, missions. E ele manda um recado em português. Tá aqui, 2024, em português, aqui para nós, brasileiros. E também manda em espanhol, a mesma mensagem. 2024 vai ser incrível, haverá muitas revelações. Então vai ser muito emocionante com tudo o que está acontecendo. Fecha aspas. Maravilhoso. Respirando, terceira fase. Nossa live é feita fase 1, fase 2, parece foguete de estágio, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Benjamin Fufort, dia 8/1 de 2024. Há muitos sinais de que estamos caminhando para algum tipo de evento massivo de cisne negro, ou de uma série de eventos. Uma sucessão de eventos, meus amigos. Aliás, esse ano de 2024 não teremos nenhum momento de calma. Vai ser tempestade uma atrás da outra. Muitos acontecimentos impactantes, um após o outro. Então, 2024 não é para amadores. Este ano, de fato, será decisivo. Que provavelmente incluirão tanto uma operação de detenção, pessoas serão detidas, né? Levada a cabo por chapéus brancos, como uma resposta aos escuros. E que será no dia 11. 11 de setembro. Muito bem. Muito bem. Então, a crise financeira, o cisne negro, simplesmente será uma cortina de fumaça para que megas operações possam ser executadas no mundo inteiro. Uma dica de algo que está planejado foi um anúncio da página inteira do New York Times que dizia: oceano, tempestade no oceano. Oceano de tempestade, dia 11/1 de 2024. Lua nova. Eu acho que isso aqui já é o anúncio. Lógico, uma mensagem subliminar, mas é o anúncio do que nos aguarda para este ano de 2024. Fortes emoções nos reservam. O site, meus amigos, da 17ª letra do alfabeto, liga a inteligência militar de alto escalão, também reivindica os primeiros fins do mundo, a revelação desse dia. Da mesma época haverá algum tipo de reunião ultra-secreta do Congresso sobre OVNIs. É bem interessante. Né? Fins do mundo, revelação desse dia. Na mesma época haverá algum tipo de reunião ultra-secreta do Congresso sobre OVNIs. Então, como isso a gente pode linkar, meus amigos, haverá um evento, uma sucessão de eventos que serão abreviados. E para que a humanidade possa realmente assimilar esse impacto, essa colisão, da última vez que na quinta-feira, nós falamos, meus amigos, que as forças da luz e das trevas estão todas compelidas para a grande colisão. A última grande colisão entre as forças do bem e do mal. Tudo está sendo preparado. O coronel Douglas MacGregor concorda, dizendo que seus extensos contatos lhe dizem, presta atenção, coronel Douglas MacGregor, da Aliança da Terra, abre aspas, o Armagedon financeiro aproxima-se. Estamos caminhando para a falência. Tudo isso vai acontecer. E temo que seja a tempestade perfeita que poderá realmente abalar essa nação, até o seu âmago. A grande tempestade financeira, que foi, inclusive, anunciada pelo New York Times, como vocês viram, será, meus amigos, a cortina de fumaça para que megas operações possam ser realizadas neste mundo, para um processo de grande transformação aqui, segundo Benjamin Fufort. E essa tempestade financeira, esse cisne negro, já está se manifestando. Aliás, existem vários indícios que mostram que isso está muito próximo. Aqui, CNBC. Lucro do JP Morgan Case cai após taxa de 2,9 bilhões de resgates de bancos regionais. Todo mundo tirando dinheiro do banco do JP Morgan. Isso torna os bancos insolventes. O banco diz que o lucro trimestral caiu 15% para 9,31 bilhões. 3,4 por ação em relação ao ano anterior.
Excluindo a taxa associada à crise bancária regional, 743 milhões de dólares em perdas de investimento. O lucro teria sido de 3,97 dólares por ação, segundo o JP Morgan. As ações do JP Morgan subiram 1,9 durante as negociações de pré-mercado. JP Morgan Case disse na sexta-feira que o lucro do quarto trimestre diminuiu depois de pagar uma taxa de 2,9 bilhões vinculados às empresas governamentais de bancos regionais falidos no ano passado. Então o JP Morgan teve que pagar essa conta dos bancos falidos, cobrir essa conta. CNBC. As ações do Bank of America caem depois que as empresas reportam lucro menor no quarto trimestre, atingida por cobranças regulatórias. Aqui, a ação do Bank of America caíram na sexta-feira. Despencaram. As ações do Bank of America caíram 2,6% esse ano, após um ganho de apenas 1,7% em 2023. O Pentágono, uma lavanderia gigantesca de dinheiro. Recente, o Pentágono admitiu que não conseguia contabilizar bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos, tendo sido reprovado numa enorme auditoria anual pelo 6º ano consecutivo. Isto, sinceramente, é um escárnio. É um verdadeiro escárnio contra o contribuinte norte-americano. Um deboche, meus amigos. Bilhões, trilhões de dólares jogados na lata do lixo. Sem falar do dinheiro jogado no lixo nas operações militares do Iraque, no Afeganistão, na Usântia. Tudo isso pago pelo contribuinte norte-americano. Terrível isso daqui. É uma verdadeira lavanderia ambulante. Déficit dos Estados Unidos ultrapassou 500 bilhões no período de outubro a dezembro. Déficit. Quer dizer, os Estados Unidos se tornando um país de terceiro mundo. O déficit orçamental dos Estados Unidos cresceu no período de outubro a dezembro, com um aumento em áreas como receitas fiscais, superadas pelos gastos. Está gastando mais do que arrecada. Isso aqui é a receita da falência, incluindo juros mais elevados sobre dívida pública. Mostraram dados do Departamento do Tesouro na quinta-feira. O déficit nos primeiros 3 meses do ano fiscal do governo aumentou 21% para 510 milhões de dólares, acima dos 421 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. A dívida nacional do governo já ultrapassou os 34 trilhões de dólares, um recorde. Só o BIDE consegue isso. As receitas orçamentais aumentaram ao longo do período, ajudadas pela arrecadação de impostos individuais e corporativos, disse o Departamento do Tesouro. Isso aqui, meus amigos, tudo são indicativos, indícios fortíssimos do cisne negro. Exatamente. Na Europa, a situação não é diferente. Pedido de falência das empresas alemãs aumento em 1/4 em meio à crise econômica. Crise econômica nos Estados Unidos, crise econômica na Europa. Os únicos que estão resistindo são os países que estão negociando com as suas moedas locais. Caso Rússia, o BRICS. Os únicos que estão resistindo financeiramente. A Agência de Estatística Alemã de Citais informou sobre um forte aumento de insolvência no país. Quer dizer, um banco insolvente é um banco que simplesmente está fadado à falência. Ou seja, não tem liquidez. Simplesmente não tem como. Não dá. Simplesmente impossível. Isso é falência. Em 2023, ao seu favor, dobrando em outubro, em comparação com o mesmo mês de 2022. O número de pedidos de falência de empresas na Alemanha subiu quase em 1/4 em 2023, com a maior economia da União Europeia. E a Alemanha serve de parâmetro para toda a economia europeia, porque a Alemanha é a locomotiva financeira da Europa. Então, a locomotiva financeira da Europa está num quadro caótico. Isso denota que toda a União Europeia está indo para o buraco. Quando você percebe a Alemanha numa crise financeira, isso será sentido por todos os países da Europa. Então, porque a Alemanha é referência da economia europeia. Continuando essa estagnação sob pressão de crises induzidas pela crise energética, segundo dados oficiais do país. Abre aspas. Desde junho de 2023, a taxa de crescimento de 2 dígitos tem sido observada ano a ano. De janeiro e outubro de 2023, o número de insolvências de empresas aumentou 24,1% para 14,751 casos. Não tem dinheiro em caixa. Por isso que as empresas estão fechando. Casos em comparação com o mesmo período do ano passado, relatou a agência de estatísticas alemã Der Statistik. O fim dos chamados acordos de recompra reversa, RRA, também indica que uma espécie de cisne negro financeiro está se aproximando. O RRA é uma ferramenta que o Fed americano, o Federal Reserve Board, dos financistas, dos globalistas, começou a utilizar em 2020 para fazer parecer que os grandes bancos, uma maquiagem dos Estados Unidos, ainda são solventes, mas na verdade não o são. Só que, na verdade, é uma miragem econômica. Não representa a realidade. É uma forma de maquiar a real situação que é dramática. O gráfico da queda do volume do RRA indica que os grandes bancos estão desligando a tomada. Se tornaram totalmente inoperacionais, insolventes, não têm liquidez, sem dinheiro de caixa. Isso, meus amigos, vai acontecer a qualquer momento.
muito provavelmente em meados desse ano, segundo o nosso prognóstico, o prognóstico do Benjamin Fulford, sem falar das inúmeras evidências. Os bancos estão condenados, porque um número surpreendente de 50 milhões de pessoas está atualmente em atraso nos seus empréstimos. Ninguém consegue pagar os empréstimos. Inadimplência em massa. E 67% dos trabalhadores americanos dizem que o custo de vida está ultrapassando o crescimento salarial. Essas dicas de que algum evento importante surgem no momento em que o regime do BID nos Estados Unidos está claramente em colapso. O BID está colapsando mesmo, meus amigos. Ele está realmente no bico do corvo, literalmente. Não é por causa da idade dele, não. Tudo que ele está fazendo. Nem vou aqui citar, nem vou entrar no mérito da sua, como posso dizer assim, da sua inteligência superior. Né? Aqui eu estou sendo irônico, muito bem. É muito sóbrio, né? O presidente Biden não realiza nenhuma reunião pública desde 22 de dezembro. Apenas eventos de videoconferência. Que coisa, não? Além disso, o secretário de Defesa, o Lloyd Austin, está hospitalizado desde o 1º de janeiro devido a complicações de um procedimento médico eletivo recente. A Austin deve estar disponível a qualquer momento para responder a qualquer crise de segurança nacional. Sua vice, a Kathleen Hicks, que assumiria suas funções em caso de crise, estava de férias em Porto Rico. Isso é simplesmente surreal. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, no momento que você está enfrentando várias frentes de batalha, na Usântia, né, agora no Iêmen também, sem falar da questão do Oriente Médio, ele simplesmente desaparece e ninguém nota. Isso é simplesmente injustificável. Com certeza tem algo mais nessa história. Isso é certeza absoluta. Já viram isso, meus amigos? Onde está o Oli? É o secretário de Defesa. Simplesmente não aparece para trabalhar, não nomeia a sua vice, porque a sua vice estava de férias em Porto Rico, e ninguém nota. Ninguém notifica ninguém. É como se fosse nada. Um absurdo. É claro que existe algo mais nessa história. Tem que ter, porque não é possível. Ou tô dando duas opções, como eu havia dito. Ou é uma incompetência absurda, ou tem coelho aqui, né? Tem. Alguma coisa a mais tem aqui nessa história. O Pentágono não forneceu nenhuma informação adicional sobre a condição médica de Austin. Nada. Nenhuma informação, nenhum boletim médico. Um perfeito zero. Incluindo se ele perdeu a consciência quando deverá ser liberado. Nada. Muito estranho, não, meus amigos? O que vocês acham? É bastante estranho mesmo. No mínimo. Os Quito não voltaram para a América desde a partir de 29 de dezembro de 2023. A família do Obama não faz declarações públicas desde dezembro. Leon Brack, investidor bilionário ligado ao Epstein, fez as malas e saiu em Nova York com a esposa. Alexander Soros, o filhinho do Jorge Soros, que adora frequentar a Casa Branca, não tuitou nada desde dezembro. Gosta do Capitólio, gosta de ficar ali. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, foi hospitalizado. O rei Carlos III enfrentou apelos para abdicar e passar o trono ao príncipe William, menos de um ano após sua coroação. Tudo isso simultaneamente. É claro que é apenas coincidência. Óbvio que não. Posto do Benjamin Fulford. Como pode, meus amigos, o presidente Biden não notar o desaparecimento do seu secretário de Defesa? É uma ótima pergunta. Como assim? Nem o Biden, nem os seus assessores, simplesmente ninguém notou a ausência do secretário de Defesa, que simplesmente sumiu. Onde está o Oli? E ele não foi substituído por ninguém. O Pentágono teve que notificar o governo. Quer dizer, parece que não existe governo, né? É um desgoverno, é um enterrenho de verdade. Ou será que eles estão escondendo alguma coisa? Bom, aqui informação da CNN, meus amigos, mais recente para vocês. Biden diz que Lloyd Austin cometeu um lapso ao não informar sobre sua hospitalização. Ele esqueceu que ele tinha que trabalhar, que ele é o secretário de Defesa. Que ele tem um cargo-chave, principalmente agora, que os Estados Unidos estão enfrentando várias frentes de batalha. Ele simplesmente esqueceu, teve um lapso. Meus amigos, eles acham realmente que o povo americano e o mundo são uns perfeitos idiotas. Eles têm certeza, aliás, eles não acham, não, eles têm certeza absoluta. Porque não é possível uma coisa dessa. O presidente dos Estados Unidos, Biden, afirmou sexta-feira que seu secretário de Defesa, o Lloyd Austin, cometeu um lapso. Esqueceu, ficou 5 dias hospitalizado. Nem notificou ninguém. Ao não informar o seu superior sobre sua hospitalização dia 1º de janeiro. Porque é o seguinte, tudo bem, você alegar que o Austin não sabia, não notificou, tudo bem. Mas e os assessores do Biden? E o pessoal da Casa Branca? Não notou isso? Não notou a ausência dele? Veja que isso não encaixa, meus amigos. De qualquer forma, simplesmente isso não se justifica. Pode dizer, estava passando mal, teve uma crise de amnésia. Tudo bem. Mas e o pessoal da Casa Branca? Tá vendo só? Não encaixa. Não bate. Em declaração ao jornalista da cidade de Alton, no estado da Pensilvânia, Biden respondeu sim quando questionado sobre Austin cometer um erro e não ter informado sobre seu estado de saúde. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, citado pela Associated Press, afirmou claramente que mantém a confiança, e ele confia nele ainda, no seu secretário de Estado de Defesa. É brincadeira.
Parece um show circense esse governo dos Estados Unidos. Parece o show do picadeiro, né? Antes fosse. Segundo o Fulford, o jornalista investigativo Benjamin Fulford, abre aspas, estou recebendo rumores confiáveis, fontes, de que, de repente, o Austin não está mais entre nós. E alguma coisa grande está acontecendo nos bastidores. É tudo uma cortina de fumaça, diz uma fonte do Benjamin Fulford, que faz parte da agência de 3 letras. Isso ocorre no momento em que os republicanos da Câmara começam a tomar medidas para responsabilizar o secretário de Segurança Interna, Alexandro Mayorkas, pela forma como lidou com a crise fronteiriça. Sem o apoio militar, Mayorkas viu-se frito. Uma saia justa absoluta. E outro sinal de que algo está acontecendo, Castrudo, o Castrudo, lá do Canadá. Um abraço para Thaisa Kashimoto, que se encontra lá no Canadá, né, Liette? Reside no Canadá na atualidade. Foi pego tentando fugir na mesma época em que Austin foi hospitalizado. Segundo a agência de inteligência canadense, a reportagem de capa, essa é a manchete, né? Isso que eles estão alegando. Abre aspas, o avião de Castrudo quebrou durante uma viagem à Jamaica. Que coisa, mano. Avião presidencial, a gente tem que fazer mais manutenção, né? Tá quebrando muito. A cabana não vai sair silenciosamente durante a noite. E de várias fontes ouviu-se que eles estão planejando algum tipo de terror. Algo para tentar distrair o mundo, para tentar conter o avanço da Aliança da Terra. E a única forma de fazer isso é gerando o caos, porque eles são os agentes do caos. Uma fonte do programa espacial secreto diz que eles estão planejando atingir o estado da Califórnia. A fonte diz, abre aspas, metade da Califórnia pode ser eventualmente destruída, incluindo o Vale do Silício. Esse desastre será usado como pretexto, meus amigos, para impedir. Que vocês sabem que eu falei para vocês, o BD não tem condições, ele não tem chances viáveis, pelas vias normais, não tem como ele vencer. É simplesmente impossível. Os seus próprios assessores, conselheiros pessoais, admitem isso, que ele deveria jogar a toalha. Então, eles precisam de um agente catalisador para tentar evitar isso, entenderam, meus amigos? Para barrar esse destino, porque simplesmente eles não têm como vencer. É simplesmente impossível. Prestem atenção para vocês entenderem a situação do BD. Alguns republicanos da Câmara estão dispostos a forçar a paralisação do governo após visita à fronteira de Eagle Pass. Eagle Pass. Após uma visita à fronteira sul na semana passada, alguns republicanos da Câmara instaram os seus colegas a tratar a situação da fronteira como um grande risco para a segurança nacional. Isso, de fato, é um risco enorme para a segurança nacional dos Estados Unidos. E estar disposto a forçar uma paralisação do governo para fazer com que os democratas e a administração BD aceitassem uma imigração mais rigorosa, políticas e medidas de segurança nas fronteiras, porque está passando qualquer um e pessoas muito suspeitas. Cerca de 60 republicanos da Câmara visitaram a cidade de Eagle Pass, no oeste do Texas, na semana passada. Falando no relatório Capitol da NTD, na terça-feira, o deputado Matt Ronsendale disse que a viagem marcou sua 4ª visita à fronteira sul dos Estados Unidos e que ele concordou em ir, mais uma vez, ver quão ruins as condições haviam evoluído ao longo do último ano. O que estava ruim ficou pior. Abre aspas. Temos problemas muito, muito grandes e graves, gravíssimo. E continuou a dizer que essa é uma ameaça iminente à segurança nacional, disse ele. Ronsendale observou estimativas preliminares de que o pessoal da fronteira dos Estados Unidos registrou cerca de 312 mil encontros ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos em dezembro. Só em dezembro, 302 mil. Um número de uma cidade inteira, uma cidade mediana inteira. O que representaria o mês mais movimentado já registrado para os funcionários da fronteira. Ronsendale disse que ao chegar a Eagle Pass, também soube que os funcionários fronteirísticos daquele setor estavam a trabalhar para processar cerca de 10 mil imigrantes ilegais, dos quais 200 eram considerados indivíduos de interesse especial, o que significa que não tinham a certeza exata de onde se encontravam. Quer dizer, não tinham nada, nenhuma referência sobre eles. De onde eles tinham certeza de que quais eram exatamente suas intenções quando chegaram aqui. Não sabiam nada. De repente, essas 200 pessoas podem ter um agente do terror, uma pessoa do mal, que está ali exatamente infiltrada, meus amigos, para executar um servicinho sujo dentro dos Estados Unidos. Ele diz que esses 200 indivíduos de interesse especial e o grupo mais amplo de 10 mil imigrantes legais foram finalmente retirados e distribuídos por todo o país, passaram livremente, antes que as autoridades fronteiriças pudessem realizar esforços adicionais de verificação. Como isso aqui linka com a informação do Benjamin Fulford. Então, muito provavelmente, os agentes do mal
estão colocando pessoas, agentes ali, idade militar, 30, 35 anos, homens, para executar alguns trabalhos sujos dentro dos Estados Unidos, para depois colocar a culpa em quem? No dragão ou na Rússia. Para tentar arrastar o mundo para o terceiro confronto. Tá entendendo? Essa que é a verdade. Motivo da crise migratória revelado. Zero hedge. Além disso, meus amigos, a deputada democrata Yvette Clarke está concorrendo à reeleição este ano no 90º distrito de Nova York para terminar de destruir Nova York. Totalmente. Para atingir seu objetivo de arrumar uma cidade que já foi grande, Clarke está exigindo mais migrantes ilegais. Ela quer muito imigrante ilegal. Os democratas adoram os imigrantes ilegais. Clarke admitiu, na verdade, que os democratas precisam de mais migrantes para invadir a sua cidade e estados para fins de redistritamento. Fins de redistritamento. Sou do Brooklyn, Nova York. Temos uma diáspora que pode absorver um número significativo desses migrantes. Disse Clarke, que serviu no Comitê de Segurança, palavras dela, interna da Câmara. Quando ouço colegas falando sobre você sabe, as portas da pousada serem fechadas. Não há espaço na pousada. Estou dizendo que preciso de mais pessoas no meu distrito, apenas para fins de redistritamento. Por quê, meus amigos? Vocês vão entender daqui a pouco. Clarke realmente admitiu que a invasão da América sob Biden foi uma manobra deliberada para obter votos. É o que parece. Pessoas para votarem no Partido Democrata. A vereadora republicana, isso é coisa de país de terceiro mundo mesmo, e país socialista. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, não é na Venezuela, não. Parece que é na Venezuela, tempos atrás, né? A vereadora republicana da cidade de Nova York explicou a situação com mais detalhes. Os assentos no Congresso são colocados pela população. Os estados com mais população obtêm mais assentos no Congresso. Então você tem que ter uma população maior, mais assentos no Congresso, entenderam? Ou seja, mais cadeiras democratas para controlarem a Câmara de Deputados e o Senado. E, portanto, mais poder político em Washington. Os estados azuis têm perdido assentos à medida que pessoas fogem das políticas progressistas. Continuou o Paladino. Prevemos possivelmente perder 3 cadeiras até 2030 em Nova York. Essa alocação são determinadas pela população bruta, calculada pelo censo, incluindo ilegais. Veja como funciona. Clarke e Brooklyn, onde pequeninos acabam de ser expulsos das escolas para dar lugar a migrantes ilegais. Clarke foi responsável pela aprovação da legislação Green, que proporcionou 2,5 milhões de imigrantes ilegais ou sonhadores residência temporária na América e um caminho fácil para a cidadania. Resta esperar que os chapéus brancos consigam evitar esse ataque. Mas os californianos são estados a tomar as precauções necessárias. E a gente sabe de onde que vai vir isso. E quem está fomentando e ajudando, sendo conivente, cúmplice, na verdade, e que isso aconteça através de pessoas que ninguém sabe a origem, não sabe a intenção, não sabe nada sobre eles, e que já estão centenas de pessoas, meus amigos. Centenas, segundo esses dados que eu apresentei para vocês. Ninguém sabe nada do paradeiro dessas pessoas. E já se encontram dentro do território dos Estados Unidos. Provavelmente para cumprir essa missão. Falando em terremotos, a inteligência militar japonesa, o M6, confirmaram que o terremoto de Ano Novo, que atingiu a província de Ishikawa na semana passada, lembra desse? Vocês lembram, né? Do ocorrido. Foi causado por um brinquedinho. Satélite aí. Inclusive, isso foi falado na Disclosure 2.0, do Dr. Steve Greer, com denunciantes, falando a respeito desses brinquedinhos. Lá no Ice Cube, lá na Antártida. Muito bem. Eric Henk foi, inclusive, o denunciante, lembrei dele agora. Segundo os militares japoneses, o ataque foi ordenado pelo contra-almirante Kao Lati, comandante-chefe da Marinha dos Estados Unidos no Japão. Ele também participou do sequestro de uma aeronave guarda-costeira, e colidiu um avião com passageiros nesse incidente, segundo a fonte do Benjamin Funford. Vamos deixar bem claro. Lati deverá ser julgado sob acusação de desencarne em massa de civis inocentes e provavelmente será condenado. A província de Ishikawa foi atacada porque abrigava o quê? O que tinha lá de tão importante? O clã Maeda, que defendia a independência japonesa. Coincidentemente, é claro que coincidências não existem. O ataque levou o governo, o ocorrido, um incidente, levou o governo do ministro Fumio Kishida a reafirmar o seu apoio aos globalistas, um mundo baseado em regras, que o Putin luta, que é o maior adversário ferrenho disso daí, né? Dos Rockefellerianos. O governo também prometeu continuar a enviar dinheiro para os Antia. Depois disso, mudou tudo, o quadro mudou. E vejam que estava tendo uma transformação no Japão, e ela foi interrompida por causa desse brinquedinho, uma espécie de chantagem, extorsão, para que eles simplesmente desertassem e voltassem a trabalhar com os globalistas. Proprietário de escravos da cabal do ex-ministro anti-crime Taro Aso.
Mídia. Japoneses criticam a ajuda de Tóquio a Kiev e dizem que necessidades internas são prioritárias. Óbvio. Então o governo japonês está enviando dinheiro para os Anti, enquanto o povo padece por causa do terremoto. Interessante isso, porque o povo não é prioridade. Eles foram intimados pelos globalistas, aliás, isso foi feito para eles continuarem financiando o globalismo e ajudando na agenda dos amigos, dos financistas, dos Rockefeller, do pessoal de Davos. Cada vez mais cidadãos japoneses questionam a promessa de Tóquio de ajuda financeira aos Anti. Em meio à situação das vítimas afetadas pelo recente terremoto devastador de magnitude 7,6, que atingiu a península do Noto no dia 1º de janeiro, a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, fez uma viagem inesperada aos Anti no domingo para assegurar ao Zé, foi lá, exatamente, foi lá puxar, né, isso, do Zé, e compromisso continuou de Tóquio em fornecer apoio financeiro à causa aos antiana. Mas há uma aversão, há um ceticismo crescente entre o povo japonês em relação ao envolvimento da nação com conflitos anti-anos. Então o povo japonês já está começando a abrir o olho, literalmente. Porque isso aqui já está, meus amigos, grotesco, está visível, não tem como esconder mais. O ataque ao Japão deve-se ao fato de membros do alto escalão da linhagem real terem trocado a guarda. Notavelmente, o imperador japonês cancelou uma aparição pública marcada para o Ano Novo devido ao terremoto. Gratidão a todos os amigos japoneses, né, gente, que acompanham o canal Demis Viana Mundo Secreto. Nesse mesmo ano, meus amigos, a rainha Margarida II, da Dinamarca, Margarida, anunciou inesperadamente a sua demissão. Deixarei o trono para meu filho, o príncipe herdeiro Frederick, declarou ela. Aqui é a fotinho dela. É uma verdadeira... Estão aqui desertando, né? O rei Charles III também enfrenta exigências para abdicar e entregar o trono ao príncipe William. No entanto, muitos ingleses preferiam ter o rei Harold novamente ao refutar a linhagem normanda de Guilherme, o Conquistador. Então existe essa divergência aqui. Muito bem. Fontes japonesas de direita, próximas do imperador, explicam que tudo isso está relacionado a algum tipo de reorganização financeira política em grande escala. A família real dinamarquesa é a segunda família real mais antiga do mundo, depois da japonesa. As linhagens que controlam o sistema financeiro ocidental utilizam essa idade avançada para decidir quem acabará por controlar a oferta monetária, de acordo com as diversas fontes. Então, isso aqui é denota, segundo aqui o Funforte, uma mudança no poder, no controle financeiro do mundo. Independente do que a realeza faça ou não, a investigação séria da Cabal começou com o despejo maciço de documentos relacionados ao Epstein e a sua Ilha do Mal, envolvendo várias personalidades. É importante notar que essa informação foi desclassificada pelo tribunal, abrindo caminho para ações judiciais contra abusadores que frequentavam a ilha. E esses nomes incluem o Bill, que é conhecido, isso aqui é público, né, meus amigos? Até a grande mídia está noticiando. A Hillary, até o Obama foi citado, o príncipe Andrew e muitos outros. A Hillary, no caso, também está listada como testemunha. O mesmo se aplica ao ex-primeiro-ministro israelita Ehud Barak, acusado de fazer barbárie junto com Epstein. Agora começa-se a compreender por que a ADL israelense está gritando tão alto. Veja 2 documentos judiciais a seguir. Por causa do Ehud Barak, que está envolvido. Aqui estão os documentos oficiais, judiciais. Para vocês. Muito bem. Esse é o mesmo Dershowitz, que planeja defender Israel contra acusações de desencarne em massa de pessoas no Tribunal Penal Internacional. Quem levou a cabo esta ação foi o governo, deixa eu ver se eu não me engano, da África do Sul. Foi África do Sul. Muito bem. Em primeira sessão, na CIG, África do Sul diz que Israel deixa Gaza à beira da fome. Aliás, está com uma ação judicial junto com o Tribunal Penal Internacional contra Israel. Justamente. Nessa quinta-feira, 11, foram abertas as audiências na Corte Nacional de Justiça, CIG, sobre Israel e sua campanha militar na faixa de Gaza. Logo na abertura, o país africano disse: a Tel Aviv submete os palestinos a atos do gênero, que é o marido da Gina, né? Isso. Israel tem uma investigação, aqui contra os palestinos em Gaza. E isso é evidente pela forma como este ataque militar está sendo conduzido. A intenção de destruir Gaza foi nutrida a mais alto nível do Estado, afirmou o Nampeka Nigikukaitop, defensor do Supremo Tribunal da África do Sul, citado pela BBC News. Fonte Sputnik Brasil. A ABEN lubrifica a máquina de relações públicas de Israel entre o lapso Hasbará, um termo hebraico associado exclusivamente aos esforços de propaganda global de Israel. Falhou completamente na sua tentativa de contrariar a narrativa pró-Palestina na Batalha de Gaza. Enquanto instrumentos de primeira linha da Estratégia de Segurança Nacional de Tel Aviv
Perder o seu poder em Hasbará equivale a perder a sua vantagem militar qualitativa. Em outras palavras, colocando isso aqui em miúdos, meus amigos, Israel está perdendo a narrativa mundial. Então, Hasbará, que é a agência de propaganda de Israel, mundial, para criar narrativas pró-Israel, simplesmente está falhando. E está aqui a fonte para vocês. Aqui, bem lubrificada, a máquina de relações públicas Israel entra em colapso. À medida que a batalha de Gaza entra no seu quarto mês, Israel enfrenta desafios na formação de opinião pública internacional. Apesar de sua substancial máquina de propaganda, Hasbará, e de um orçamento significativo atribuído a atividades de diplomacia pública, a nível global, observadores e investigadores dizem que o estado de ocupação está a perder a batalha de propaganda. E quando você perde a narrativa, você simplesmente perde a guerra. Simples assim. O livro Greg Schumpak, aqui tem o nome, de Palestina e Israel, aqui, destaca 3 estruturas centrais que formam os fundamentos da narrativa de Israel para o Ocidente. Criar culpa igual entre ambas as partes do conflito. Tem até um manual, meus amigos. Existe esse manual, esse protocolo para você controlar a narrativa. Olha que interessante isso. Como se fosse uma agência de propaganda internacional. Isso aqui existe em Israel, existe nos Estados Unidos, existe em basicamente todos os países do mundo, para você controlar a narrativa geopolítica. Enquadrar os extremistas como o principal obstáculo aos esforços de paz e minar as vozes moderadas. Enfatizando o direito de Israel à autodefesa, mesmo face a protestos armados com pouca consideração pelos direitos palestinos. A batalha, aqui meus amigos, a batalha dentro do gabinete de guerra do Israel. Então, ou seja, existe uma guerra, dentro do gabinete de Israel. Então, Natinho está tendo desavenças sérias, divergências sérias, com vários comandantes e dirigentes de Israel. Eles não estão nada satisfeitos com o seu desgoverno. Em terreno. A batalha dentro do gabinete de batalha de Israel. O corpo político israelense está assolado por diferenças políticas de segurança exacerbadas, pelos custos mortais da sua batalha em Gaza. Agora estão a discutir se deve investigar a sua série de fracassos antes ou depois de lançar outra batalha com o Líbano. Então, ele quer avançar a escalada do conflito, ele quer aumentar. É isso que ele quer. As tensões também persistem desde antes do dia 7 de outubro, entre 2 figuras importantes, o Bibi e o Gallant, exacerbados por disputas sobre diferenças políticas e pelas suas relações muito diferentes com os Estados Unidos, ou seja, com os globalistas. Natinho pró-globalista e o Gallant simplesmente não aceita isso. Ele não vê isso com bons olhos. Os documentos, meus amigos, que eu mencionei para vocês há pouco, indicam que o príncipe Andrew teve festinhas. Fez festinhas. Infelizmente, ali na Ilha do Mal, do Epstein. Depoimento também afirma que o físico, quem diria, né? Stephen Hawking, adorava ver pequeninos. Também. Resolvendo equações complexas em quadros negros, excessivamente alto, só que aí não dá, né? Aí fica complicado. Fica difícil mesmo. Totalmente despidos. É um ato realmente absurdo. Hediondo. Fontes de fofoca também nos dizem que injustificável, intolerável. Que Stephen Bannon entrevistou o Epstein antes de sua prisão, antes de ele ser detido. E ainda não lançou a fita de 15 horas. Estamos aguardando que essas pessoas respondam pelos seus atos devidamente. Aliás, existe uma grande expectativa sobre isso. Por outro lado, fontes do Urso afirmam ter descoberto mais de 40, meus amigos. Aliás, essas denúncias não são de agora, já são antigas. Falando sobre as biolabs, na Nausantia, totalmente ilegais. Inclusive, isso foi levado até a ONU no Lu. Pois é. Agora foram identificados 40. A coisa está engrossando. O caldo está engrossando de verdade. O Urso solicitou uma reunião no Conselho de Segurança da ONU em dia 22 de janeiro sobre a questão de fornecimento de brinquedinhos ocidentais à Usantia. Isso é um sinal de que agora ela se sente suficientemente forte para apresentar um ultimato à Europa Ocidental. Os Estados Unidos não lutarão para proteger a Usantia. Isso é bem interessante, meus amigos, e significativo. Por quê? Se o Urso solicitou uma reunião para o dia 22 de janeiro agora, e foi aceito pela ONU, se a ONU aprovou, sancionou essa reunião, é porque o Urso está sendo consolidado, está tendo espaço político dentro da ONU, e os Estados Unidos, os globalistas, estão perdendo espaço. Óbvio, eles estão perdendo a sua influência dentro dessa instituição supranacional, e a coisa, de fato, está mudando, está sendo revertida. Isso aqui é realmente espetacular, porque há pouco tempo,
Tudo que o Urso tentava. Vamos fazer uma reunião, vamos ver isso direito. Tudo era reprovado. A ONU sempre a favor, sempre unânime, do lado dos globalistas. E agora parece que a coisa está mudando. Então vamos observar o que vai acontecer nesse dia 22 de janeiro, meus amigos. E isso pode ser, sim, o prelúdio de uma grande mudança, e uma mudança positiva no quadro internacional. Russia Today. Alegação de corrupção do ex-deputado Zantiano contra Bidê. Principais conclusões. Meus amigos, os republicanos estão investigando o Bidê, querendo ver documentos do Hunter Bidê, do Bidêzinho, do Hunterzinho. Estão perdendo tempo. Porque, sinceramente, financiamento, dinheiro que foi levado para a Usantia, que não foi contabilizado, que foi utilizado, inclusive, por extremistas no próprio Oriente Médio, isso é um absurdo. 98% dos brinquedinhos fornecidos pelos Estados Unidos à Usantia não podem ser rastreados. Dá para vocês entenderem? Quer dizer, a Usantia simplesmente pode vender para qualquer um, ou mandar, ou fazer o que quiser com esses brinquedinhos, ninguém vai ficar sabendo. E a gente sabe, isso é fato, que é o país mais corrupto do mundo. Como que você entrega dinheiro que não pode ser rastreado, brinquedinhos que não podem ser rastreados para um país corrupto? Por isso que muitos M4, né, vocês entenderam, estavam sendo vistos por grupos extremistas, o grupo extremista, lá na Terra Prometida. Isto sim é um motivo de impeachment de verdade. A Usantia tem sido atormentada por corrupção, e sem falar desse caso aqui, de alto nível, que está a ser ativamente coberta por altos funcionários dos Estados Unidos, afirmou o antigo deputado zantiano, o Andrei Derká. Numa entrevista à jornalista ítalo-americana Simone Maguiante, publicada na quarta-feira. O político zantiano veterano Derká chamou a atenção internacional em 2020, quando publicou que alegou serem gravações de conversas em 2015 e 2016 entre o então vice-presidente dos Estados Unidos, Bidê, e o então presidente zantiano, Piotr Poroshenko. É o mesmo que queria reconstruir um monumento aos amigos do Bigodinho, que estava muito preocupado com isso. A população que se exploda. Entre outras coisas. Para ele, prioridade é o monumento do Bigodinho. Entre outras coisas, dois discutiram a demissão do procurador-geral da Usantia, o Victor Shokin. Esse último acabou admitindo quando investigava uma suposta corrupção envolvendo a família do Bidê, nomeadamente a empresa de gás, a Burisma. Lembra dessa empresa, a Burisma, que manteve o filho do Bidê e o Hunterzinho um cargo bem remunerado no conselho durante seu mandato como vice-presidente. Abre aspas. Eles estão todos usando uns aos outros naquele rede de crime organizado. Isso que ele está falando, na Casa Branca dos Estados Unidos. Todos enganam uns aos outros, usam uns aos outros, chantageiam uns aos outros. Mas o mais importante é que todos têm medo de responsabilização. Embora se fale sobre quem é o criminoso, está claro para os Estados Unidos que o criminoso é o Bidê, afirmou o DK. Isso é uma acusação seríssima. O político disse que o esforço liderado pelos republicanos para o impeachment, presta atenção, do presidente dos Estados Unidos deve envolver acusações por facilitar a corrupção em Kiev. Vocês estão no lugar errado, vocês estão mirando no lugar errado. Aí tem que ver um deputado usantiano para mostrar isso para os republicanos. E sabe por que os republicanos, eu vou falar a verdade aqui para vocês, por que os republicanos não querem tocar nessa ferida? Porque simplesmente a maioria dos republicanos está com o rabo preso. Porque eles vão ter que admitir, porque isso tem implicações. Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar aqui em espaçonar para vocês entenderem isso aqui. Isso aqui tem implicações sérias. Porque se eles admitirem isso, meus amigos, vão ter que admitir que a investida na Usantia é um ato do crime. Eles vão ter que admitir, olha, essa investida militar na Usantia foi feita para corrupção, para lavagem de dinheiro. E muitos, a grande maioria dos republicanos está também envolvida. Este sim seria um motivo fortíssimo, contundente, irrefutável para o impeachment do Bidê. Mas eles não o fazem porque são os covardes. Covardes! Essa que é a verdade. E tem que vir um deputado usantiano para jogar essa verdade na cara dos americanos. Vamos continuar. Isso é muito sério. O político disse que o esforço liderado pelos republicanos para o impeachment, estou perdendo seu tempo, do presidente dos Estados Unidos deve envolver acusações por facilitar a corrupção em Kiev, sublinhando que isso foi motivado não pela derrubada de Bidê, mas sim pelo desejo de consertar de alguma forma a situação no seu país de origem. Abre aspas. O que é importante para mim na investigação do Congresso é não acusar Bidê de tráfico de influência. É importante para mim que o documento final do Congresso diga que o dinheiro roubado aos meus concidadãos antianos foi levado e entregue ao vice-presidente dos Estados Unidos. Bidê sublinhou.
Subornos multimilionários. Presta atenção. O caso do Burisma também registrou a maior suborno em dinheiro da Europa, disse Derká, referindo-se ao proprietário da empresa Nikolai Kloshevsky, que foi acusado em 2020 de enviar 6 milhões de dólares em dinheiro a pessoas que investigavam em troca de encerramento do caso. Dinheirinho, todo mundo quietinho. Ex-deputado Zantiano pela acusação de corrupção na investigação de impeachment do BID. Leiam mais. Ex-parlamentar Zantiano pede acusações de corrupção na investigação de impeachment do BID. Derká disse que o infame suborno em dinheiro de 6 milhões era apenas uma parte do pacote, com a soma total utilizando 50 milhões de dólares. Fundos secretários para financiar o terror? É. O dinheiro de origem questionável foi generosamente investido no esforço de batalha usantiano, com o próprio Kloshevsky a pagar 800 milhões de rinas, mais de 21 milhões de dólares, pelo financiamento do terror em várias jurisdições, afirmou Derká. Isto sim, meus amigos, investindo no terror, desvio de dinheiro. Que toda essa investida na usante, esse dinheiro, foi usado o quê? Foi desviado. Desviado, uma lavanderia, sem falar do Pentágono. Só que os republicanos têm medo porque estão envolvidos também. Eles não querem admitir. Olha, essa investida contra a usante foi um ato de corrupção, foi feito para lavar dinheiro, né? Foi feito para patrocinar terror, para patrocinar biolabs, etc. Entenderam, meus amigos? Isso seria um escândalo, um verdadeiro escândalo de proporções. Não dá nem para calcular, não dá para mensurar isso. Então eles têm medo. Então eles querem achar o quê? Coisinhas insignificantes. Porque eles têm medo, porque envolve eles, porque eles também sancionaram isso. A grande maioria dos republicanos, não, vamos invadir, não, vamos mandar dinheiro para a Usantia, vamos mandar brinquedinho para a Usantia. Entenderam? Eles são cúmplices. Eleições em Taiwan, né? O candidato que defende a autonomia da China vence disputa, notícias Sky aqui. E isso vai intensificar ainda mais a questão de Taiwan e China, porque o dragão quer reunificar Taiwan. E aí é coisa. Por quê, meus amigos? A questão é o seguinte: por que o dragão quer tanto Taiwan? E por que os Estados Unidos também? Porque é uma questão estratégica. Disputam Taiwan por causa dos semicondutores. 80% dos semicondutores do mundo são produzidos em Taiwan. Este é o motivo. Estão entendendo? Uma questão estratégica. Porque os Estados Unidos e o Ocidente, sem esses semicondutores, isso iria simplesmente paralisar a indústria. Seria um golpe, assim, de misericórdia em toda a economia ocidental. É isso que está em jogo. Olha só isso, meus amigos. Isso aqui simplesmente é inacreditável. Isso é um escárnio. Vamos ver aqui, agora é notícia de escárnio. Escárnio contra a população mundial, aqui na Europa. A Alemanha nunca efetuou inspeção para determinar se seus brinquedinhos fornecidos aos Usantia, revela o jornal. Não, isso aqui é brincadeira, né? É palhaçada. É sério isso aqui? Quer dizer, vocês fornecem brinquedinhos a troco, a direito para usante, mas não tem uma inspeção, vocês não sabem se foi para lá, nem se chegou lá. A chance de ter sido desviado, o país mais corrupto do mundo, ter desviado isso para vários grupos do terror no mundo, é praticamente certo. É por isso, né, que o pessoal do Ra mais Má, estava usando brinquedinhos, os mesmos brinquedinhos que vocês forneceram para Usantia. A Alemanha não efetuou inspeção para determinar se os brinquedinhos que forneceu aos Usantia permanecem naquele país. Claro que não, né? Afirmou. Aqui, meus amigos não têm vergonha na cara. Impressionante. O Der Spiegel, nessa sexta-feira, dia 12, citando fontes do Ministério da Economia alemão. Desde que a operação especial Urso se iniciou em fevereiro de 2022, a Usantia tem sido o principal destinatário de brinquedinhos alemães. No entanto, não houve controles de informação à revista. Não teve controle nenhum. Citando a resposta do ministro de pedido da deputada Senvin Digdale, membro do parlamento alemão, de Bundestag. As autoridades alemãs indicaram que Kiev assegura que os brinquedinhos permanecem no país. A garantia sou idiota. Não, mas eles falaram que tá lá. A gente tem que acreditar na palavra deles. São pessoas fidedignas, com credibilidade. A garantia é... Quem é a garantia? A garantia é o Zé. A garantia sou idiota. Não tem inspeção nenhuma. Uma verdadeira palhaçada, né? Nenhuma medida de verificação, desde que qualquer caso afetar a defesa eficaz na Usantia no conflito. Anteriormente, nessa semana, foi dividido que os Estados Unidos também não conseguiram o destino de brinquedinhos, avaliando em mais de $1 bilhão. 1 bilhão de dólares. 4.086 bilhões fornecidos à Usantia.
Ou seja, os Estados Unidos não conseguem rastrear. Então, todo esse brinquedinho, pois é. O relatório também deixou claro que a auditoria não abordou questões de saber se alguma assistência militar usante foi desviada. Estava além do escopo da nossa avaliação, determinar se houve desvio de tal assistência. E eles confessam, eles não têm vergonha na cara, não. O escritório da auditoria do Departamento de Defesa agora tem um pessoal estacionado na usante, a serviço de investigação criminal de defesa do escritório do departamento, continua investigando alegações de conduta criminosa em relação à assistência de segurança dos Estados Unidos à usante, afirmou. Quer dizer, os Estados Unidos investigando o próprio Estados Unidos. É claro que o resultado já é conhecido. Você acha que eles vão afirmar? Não, o governo forneceu aqui, olha, eles desviaram brinquedinhos para todos os grupos do terror do mundo, os mais perigosos do mundo. Claro que não. Fica difícil. Só que é uma confissão, né? Impressionante. E eu fico pensando, o povo europeu vê isso, o povo americano vê isso, e parece que tem sangue de barata, porque não é possível. Isso é inacreditável. Aqui eu vou terminar, meus amigos, com o post do Elonzinho. Musk reage ao desencarne do jornalista americano Gonzalo Lira, que era mantido preso na Usantia. Lembra do Gonzalo Lira, jornalista americano, que foi preso na Usantia simplesmente porque criticou o governo de Kiev e os seus desmandos? Só por isso ele foi detido. Nesse país democrático que é a Usantia, entre aspas, e bota aspas nisso. O bilionário empresário e fundador da empresa SpaceX, do Elon, falou sobre o desencarne na Usantia do jornalista e blogueiro norte-americano Gonzalo Lira, qualificando a situação de super confusa. O empresário reagiu a uma postagem do economista dos Estados Unidos, David Sachs, no qual este afirmou que a administração do presidente dos Estados Unidos, Biden, abre aspas, poderia ter trazido de volta Gonzalo Lira com apenas uma chamada telefônica, mas não mexeu um dedo. Verdade, meus amigos. O Biden, se ele quisesse, simplesmente, o Lira tá morto, morreu! Ele poderia estar vivo com um simples telefonema. Mas por que será que o Biden não fez absolutamente nada? Porque, por certo, esse jornalista sabia das barbáries, das falcatruas da Usantia, que envolve diretamente quem? O governo americano. E isso seria exposto, seria um escândalo internacional. Então ele achou por bem, não, né? Vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá. E o Zé finalizou. Esses são os bandidos, né, meus amigos? Ou até o Elon Musk, que são bandidos, né? Eles são isso. A administração Biden poderia ter conseguido trazer de volta Gonzalo Lira com uma chamada telefônica, mas não mexeu um dedo. Totalmente conivente, para não ser cúmplice. Isso que o Elon está dizendo, vocês são cúmplices dos encarnes desse jornalista americano. E o único crime que cometeu foi criticar o governo do Zé. Portanto, o governo zantiano sabia que poderia agir com impunidade. Ainda assim, o descaramento de desencarnar um cidadão americano sob custódia revela um regime violento e descoordenado. Você foi bonzinho ainda, viu, Elon? Você foi bonzinho com esses trevosos. Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão, meus amigos, pela companhia de vocês.